agora a bola está com a Átila, com as notícias aí das escolas, que é um assunto que está sendo muito debatido aqui no nosso Brasil. Pois é, Átila, sempre fui muito avesso à retomada de aula em condições de pandemia. É como você pedir para uma escola voltar a funcionar se não tem saneamento básico. Pode ter o esforço que tiver dentro da escola, se não tem água encanada chegando e esgoto saindo, não vai ser em boas condições sanitárias que a aula vai acontecer. Eu acho que é a mesma coisa se a pandemia está comendo solta na cidade, no entorno de onde as aulas estão sendo retomadas. A escola pode ser um laboratório de biossegurança nível 4, com as crianças usando escafandro e tudo. Se tem muitos casos acontecendo na cidade, as crianças vão levar o vírus para dentro da escola e apesar delas não manifestarem sintomas e não terem tantas complicações, os professores, as professoras e os funcionários da escola estão expostos a muitas crianças. Então, assim, por princípio, eu acho uma situação arriscada. Mas tem muitos outros poréns jogando em favor de se retomar as aulas em muitos lugares. Além do prejuízo pedagógico, de convívio social, ainda tem outros papéis que a escola cumpre, tipo alimentação, ambiente seguro, convivência e outras coisas que são, em muitas situações, fundamentais, né? Se o que dá a seguridade alimentar da criança é ter um almoço na escola, não adianta só pensar em aula à distância como o papel da escola. Então, assim, tem muita coisa em favor de aulas também. Aí vem os vários fatores que podem fazer a coisa dar certo ou dar errado. Um deles é esse que a gente já falou, que é quais aulas são retomadas, com quais grupos de alunos. O que é uma situação legal? O que é uma situação precavida? É retomar as aulas de certos grupos de alunos primeiro, principalmente dos mais novos, que são os mais prejudicados por estar tendo aula em casa, não deixar as salas cheias, retomar essa aula com menos aglomeração em sala de aula, não fazer revezamentos de professores. Então, professores dão aula sempre para a mesma turma, porque aí se alguém da turma tiver Covid, tiver coronavírus e testar positivo, é só aquela professora, aquele professor que tem que ir para casa e fazer isolamento e distanciamento. Se você tem revezamento de turmas, professores vão dar aula para várias turmas diferentes e podem carregar o vírus de uma turma para outra. E uma série de outras coisas que nem sempre é prático ou viável numa escola brasileira, mas que era muito bom se fosse adotado. Uma delas, muito importante, é teste, o que a gente não tem feito. Tem muita saída para a pandemia, como rastreamento de contatos, aplicativo que avisa se você teve contato com pessoas com o vírus ou não, e outras coisas como retomada de aula consciente, que dependem de um tipo específico de teste, que é o teste para o vírus, que é o RT-PCR, que não é o que o Brasil tem feito. Então, você pode estar super bem intencionado, instalar no seu celular o aplicativo que o Ministério da Saúde lançou recentemente, que te avisa se você teve contato com alguém com o vírus, ótimo, mas se o resultado dessa pessoa foi positivo para o teste imunológico, pode ser que ela pegou o vírus mês passado. Não adianta eu saber daqui a 2 meses que alguém com quem eu falei hoje se curou do vírus. Então, tem muitos poréns. Eu estou colocando esses poréns falando do Brasil porque quase sempre quem está falando em retomada de aulas está falando projetando se é seguro para cá ou não. Então, se algumas coisas dessas falham, se não tem teste, se a epidemia está fora de controle na região e outras coisas, vai acontecer o que aconteceu na França, vai acontecer o que aconteceu em Israel, vai acontecer o que pode ter acontecido na Indonésia. Eu falo pode porque ali eu tenho menos noção de se foi qual a ordem dos fatores. Vai acontecer o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é onde tem aula retomada, é onde tem a maior transmissão do vírus, é onde a situação está pior. Então, é um balanço, a aula é fundamental em muitos casos, tem muito cuidado que é bom para viabilizar ela de boa forma. Onde isso não é feito assim, a gente vai ver mesmo um avanço do número de casos junto com o vírus. E se não testar, nem vai ver esse avanço de casos, só vai descobrir quando tiver gente internada.